Nesse vídeo eu irei criticar a minha própria evolução na arte. Confesso que estou com um pouco de medo, mas eu acho que vai ser muito legal. Ter uma noção crítica de como que tá a sua arte no exato momento, como que ela estava há uns anos atrás e como ela vai estar no futuro, como você já consegue imaginar, vai te ajudar muito a perseguir o caminho correto de aprendizado. Em vez de você ficar andando em círculos e cometendo os mesmos erros do passado, você vai ter uma prova clara de tudo que você mudou nesses últimos anos. Já aviso que essa técnica de estudo é muito forte, então use com a sua livre e espontânea vontade. Preparados? Então bora lá! A primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no meu Instagram. Aqui eu tenho 137 publicações e eu tenho umas publicações antigas com umas artes, nossa, até no papel, há muito tempo atrás. Já fica a dica aqui, se você não me segue, aproveita esse momento para deixar não só um like nas minhas artes, mas como também me seguir, que ajuda demais. Bem, vamos lá. Se você for lá para baixo, lá para 2021, você vai encontrar umas artes muito antigas. Aqui, nessa época, olha, 3 de setembro de 2021, eu estava aprendendo arte digital. Para quem não sabe, eu migrei do tradicional para o digital. Eu já fiz aula de desenho, eu fiz por 6 anos aula de desenho, mas eu fui realmente aprender a desenhar quando eu comecei a me dedicar e desenhar o que eu amo, né? Então, nessa época aqui, eu até fazia umas coisas diferentes, como, por exemplo, essa mulher aqui, se eu não me engano, isso foi em 14 de agosto de 2020. Se eu não me engano, essa mulher aqui eu fiz também com uma referência, né? Não que seja ruim você desenvolver uma arte com referência, mas nessa época eu ainda não conseguia criar exatamente de cabeça. Aqui, por exemplo, essa arte aqui foi uma cópia, essa aqui também foi uma cópia. Só que aqui você já conseguia ver que eu tava começando a treinar umas técnicas, né, de rachura, tava começando a treinar umas técnicas de sombreado. Bem, eu vou pegar algumas dessas artes e vou jogar lá no Clip Studio Paint, e aí a gente vai estudando elas juntos, assim, para ter uma noção melhor. Prontinho, eu joguei aqui no Clip Studio pra gente poder fazer uma comparação e ver como a gente poderia melhorar essas artes aqui, né? Bem, essa primeira aqui foi no papel, né, então essa aqui foi de uma referência, eu lembro que na época foi uma commission que eu fiz para um casal, e até que tá interessante, a gente consegue ver que eu usei umas técnicas de rachura, né, tentei fazer o cabelo, pintei de uma forma o cabelo que hoje em dia eu não faria, eu não indico para ninguém de ficar pintando assim, eu não indico porque você leva muito tempo, e não é isso que queremos. Quando a gente faz uma pintura digital, nós queremos ganhar tempo. O certo de fazer cabelo, aqui no caso, seria se eu tivesse feito, né, por exemplo, um volume do cabelo, aqui, desse jeito assim, e tivesse separado por mechas, né? A gente geralmente separa por mechas. Dá a impressão de que fazer todos os fios do cabelo vai deixar ele mais bonito, mas não precisa, né? Não necessariamente é o caminho mais correto a se seguir. Pode você fazer uns fios e desenvolver mechas assim já facilita muito o seu trabalho. Deixa eu pegar meu brush do meu novo pacote de brushes. Eu faria mechas, né? Eu pintaria desse jeito. Mesmo que fosse no papel, eu tentaria criar volume com luz e sombra. A gente perde um pouco do realismo, mas o realismo na verdade você pode trazer com fios brancos depois. Não como se a pessoa fosse velha, mas você pode colocar uns fios soltos. Eu valorizaria bastante hard edge, então você vê que se eu fizer fio por fio, eu tô fazendo assim, certo? Só que aqui eu tô valorizando bastante hard edge, né? Com hard edge a gente consegue criar essas variações aqui, tá vendo essas variações? A gente consegue criar e a gente vai trabalhando no brushwork. Então você pode, né, passar assim, vai tendo tons diferentes de cor, vai usando o color pick, né? E aí no meio você você vai dando a volumetria do cabelo, entendeu? Por exemplo assim, desse jeito. Isso fica muito mais bonito. Eu pegaria um brush para line art. Eu sei que isso aqui foi feito no papel, e pode ser que você esteja fazendo no papel também. Mas mesmo no papel, eu arrumaria uma forma de fazer uma line art bem definida.
Não sei se eu consegui resolver 100% a arte, né? Afinal de contas, isso aqui é um teste bem rápido. Mas você consegue ver que eu já dei bastante contraste, tentei colocar uma sombra bem básica aqui. É porque, na época, eu tentava começar pelo olhômetro. Então eu ia desenhando, olhando a imagem de referência e fazendo os traços, sem pensar muito em, tipo, caraca, como é que deve ser a estrutura, entendeu? Por exemplo, sem pensar, tipo, como é que é separado um rosto, como que é a forma geométrica das coisas, o formato de um braço, por exemplo. Agora eu já faço um pouco diferente. Assim, eu achei que ficou bem legal, bem gráfico, né? Deu pra ver melhor a arte. Vamos pro próximo, que é esse super-homem aqui. Bora! Legal, galera. A primeira coisa que eu vou fazer nesse super-homem aqui é determinar line art. Eu fiquei até surpreso quando eu vi esse Superman, pra falar a verdade, porque eu acho que na época eu tentei fazer baseado no Henry Cavill. Deve ser o Henry Cavill, imagino. Parece muito, pelo menos. E olha que interessante, cara. Eu tentei fazer uma textura. Eu devo ter usado uma técnica na arte. Eu não me lembro muito bem, mas eu devo ter usado aquela técnica de você pegar uma imagem, você coloca na sua ilustração e você meio que texturiza com ela, né? Se eu não me engano, é photobashing o nome. É interessante, é uma técnica boa. Hoje em dia eu tentaria fazer essas texturas com brushes, porque é mais parecido com a minha técnica mesmo, né? Que é mais estilizado. Mas line art é um processo extremamente importante para mim hoje em dia, e eu não fiz nessa. Eu até fiz um pouquinho aqui, ó, nessa região. Dá pra ver que eu fiz um pouco, mas o que eu faria? Bem, eu vou tirar a opacidade dessa camada. Vou tirar aqui em 43%. Criei uma camada nova e agora eu vou fazer a line art. Já volto aqui para falar com vocês. Prontinho, galera, voltei aqui. É claro que eu fiz uma pintura muito simples mesmo, né? Eu tentei melhorar uma pintura antiga, né? Então não dá pra fazer muita coisa assim rápido. Eu fiz muito rápido mesmo, mas eu tentei dar uma volumetria. Tentei melhorar também o nariz. O nariz tava bem esquisito, tá? Claro que ainda acho que precisa de uma anatomia melhor. Tá bem cartoonizado. Tentei deixar mais próximo do meu estilo. Fiz uma sombra também, que você consegue ver que com uma sombra bem feita, né, uma iluminação, você dá uma volumetria, você dá uma profundidade no desenho, é bem interessante. Essa pintura do Superman aqui tem muitos problemas mesmo, cara, falta line art, dá um realismo muito manchado, muito mal feito, né? Eu prefiro muito mais desse estilo mais limpo, com a line art aparecendo, mais comics, né? Você vê que dá pra você manter o realismo também com isso, mesmo com line art. Eu acho que fica muito mais bonito, não precisa ficar 100% igual ao Henry Cavill, apesar de ele ser um homem maravilhoso, um homem másculo, lindo, representa a gente, mas não precisa. Vamos pro próximo. Nesse aqui, galera, eu pensei muito se eu redesenhava ou não desenhava, porque, tipo, tem muito erro nesse desenho, muito erro mesmo. Não é à toa que foi a primeira ilustração que eu fiz, né? Mas bem, qual que é o problema dessa ilustração aqui? Claramente, eu queria fazer um cenário. Desenhar um elfo, né? Um elfo olhando para alguma luz. O que é essa luz? Nunca saberemos. Por que eu sei que ela tem muitos erros? Eu lembro perfeitamente. Eu peguei a foto de um cara nessa mesma pose aqui e eu fiz um tracing, né? Algo que eu não recomendo ninguém a fazer, a não ser para fins de estudo. Entretanto, hoje em dia, cara, eu realmente acho que nem é necessário tanto tracing, porque, assim, é muito simples. Você pega um brush aí, esse aqui, ó, do meu pacote de mangás, né? E, cara, você estuda por caixas, entendeu? Tipo, não tem erro, né? Por exemplo, aqui, olha só com caixas, eu já consigo ter uma noção de como vai ficar essa pose, entendeu? É claro que eu tô fazendo aqui de uma forma, como sempre, bem rápida, bem tosca, mas assim, é só pra vocês terem uma noção que não precisa fazer tracing. Aí o que você pode fazer? Você vem, tira a opacidade dessa camada, cria uma nova camada
E aí sim, você pega, né, a cor do brush, preto. Prontinho. Vocês viram? Não precisei fazer tracing para conseguir fazer esse desenho. Só com um olhômetro eu consegui fazer. Usei umas caixas ali, até que bem tosco, né? Eu fiz extremamente rápido. Então eu diria que esse é o meu primeiro erro aqui nessa pintura. É não ter estudado com uso de caixas. Entendido anatomia, por exemplo. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Eu poderia ter linkado os pontos, ó, para entender melhor onde está cada coisa. Porque na realidade o desenho, se você não entende a forma como você desenha, se você não entende o porquê você está desenhando algo, é praticamente inútil. Sendo bem sincero, assim, se você não entender a estrutura, se você não entender como que liga o corpo, como que liga, por que o corpo faz algum movimento, entende? Se você não consegue entender isso, meu amigo, desculpa, mas é muito difícil de você conseguir ficar bom no desenho. Você fazer perspectiva, você precisa entender essas coisas. E eu tô falando do básico, tá? Pode estudar mais a fundo anatomia, estudar ossos, como que você faz. Você pode ir bem mais fundo que isso. Outra coisa que eu queria falar também é que ele não tá tão bem encaixado no cenário. Tem gente que pode olhar isso aqui e falar, nossa, caraca, ele tá bem encaixado no cenário. E não está. Na realidade, quando você faz um cenário, é muito interessante que você separe por planos. Eu abri esse projeto aqui pra gente poder dar uma olhadinha sobre o que eu tô falando de separar por planos. É nítido, deixa eu pegar uma cor aqui, e eu tenho aqui o primeiro plano, onde tá esse cara. Eu tenho aqui o segundo plano, onde estão esses dois caras. Eu tenho o terceiro plano que tá lá atrás, entendeu? Então a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro plano. Você consegue entender que ao fazer uma estrutura, um desenho assim, se você quiser fazer um cenário e você quiser encaixar o personagem no cenário, é muito importante você saber que ele tá separado. Porque isso vai ajudar você a entender mais sobre contraste. Tudo que está próximo da câmera, ou seja, próximo do primeiro plano, geralmente é mais escuro do que o que está lá atrás no terceiro plano. Se vocês prestarem atenção, lá atrás, essas montanhas, elas estão num tom muito mais claro. Essa aqui está um tom médio, né, que é o mesmo dos personagens aqui também. E esse aqui, ele tá num tom muito mais escuro. Isso me ajuda muito a separar. Que automaticamente eu também vou separando por layers, entendeu? Então, é claro que se eu tirar aqui vai estar apagado, mas se eu tirar esse personagem aqui, você vê que ele tá num layer. Você vê que aqui, lá o fundo lá tá em outro layer, eu posso tirar. Esse aqui tá em outro layer. E por assim vai. Por que eu faço isso? Porque quando eu quiser colocar algum layer entre esses planos, fica muito mais fácil para mim editar. Então, se eu quiser pegar uma cor aqui, vamos pegar um branco, né? Porque a gente tá falando sobre valores. Uma cor muito clara, na verdade eu vou pegar esse branco aqui. Eu vou querer iluminar esse terreno aqui, que é o segundo plano. Você pode criar um layer acima dele e você pinta, entendeu? E olha como é fácil, sabendo onde estão os planos, olha como é fácil eu dar a impressão de que tem alguma luz vinda dessa direção aqui. Tá vendo? Que é a mesma luz que tá batendo aqui, ó. Essa mesma luz que tá batendo nesses pontos aqui, ela também tá batendo ali naquele lugar no meio. Por quê? Porque eu consegui separar os planos. E é isso que não está acontecendo aqui nessa pintura. Eu não tenho planos muito bem separados, entende? A impressão que eu tenho é que esse personagem, ele tá no primeiro plano e o resto do cenário também. Uma dica extra aqui pra galera que me acompanha, hein? Olha, só no meu canal pra fazer umas dicas assim, hein? Se você apertar Ctrl U no seu teclado, você vai ter acesso ao quadro de matiz, saturação e luminosidade. Você pode não só
mudar a cor do que você acabou de pintar no matiz, como também você pode mudar a saturação, menos saturado, como você também pode deixar mais claro e mais escuro, agora sim, né? A luminosidade. Ainda assim precisa de muito conserto, né? Não tem line art nessa pintura, como você pode ver, e eu já falei antes, eu só desenho com line art. Então esse é um problema que tem que consertar. Então galera, como vocês podem ver, eu mudei muito nesses últimos anos, né? Eu mudei muito, aprendi novas técnicas. Me considero uma pessoa muito variada aí no tipo de desenho. Eu comecei com animes, então até hoje eu faço muito mangá, eu trabalho fazendo quadrinhos. Mas naquela época, nessas últimas pinturas que eu mostrei pra vocês, eu não tinha muito noção de estrutura. Então eu postei esse aqui ontem, ensinando pra vocês um pouco do meu processo. Mas olha como eu faço toda a estrutura. Então eu tenho aqui, ó, passo 1, aquela estrutura básica que todo mundo conhece, né? Como fazer uma cabeça. Eu explico também a importância de você fazer uma boa line art. Você vê aqui, ó, no passo 2, que eu tenho uma line art muito bem definida. Aí eu tenho aqui, ó, no passo 3 eu coloco cores base. Aí depois no passo 4 eu coloco aqui uma camada para sombra, mas é uma camada de uma cor um pouco mais saturada. Depois uma camada com uma tonalidade um pouco mais fria, mas em multiply, né, para dar ainda mais vida à sombra. Eu vou ensinando aqui várias coisas sobre como a importância dos highlights, né, os pontos de luz, e também a edição final, que é sobre como você pode editar a sua pintura, utilizar ruído, fio cromático, mexer em equilíbrio de cores. Tem muita coisa que eu aprendi com o tempo, e isso fez melhorar muito a minha pintura. Eu amo pinturas mais gráficas como essa, né? A minha criatividade fluir e eu não preciso ficar me preocupando tanto. Mas eu também gosto de umas pinturas mais splash art. Muita gente que acredita que ter uma diversidade nas técnicas de desenho assim é ruim. Tem gente que fala assim, eu preciso escolher só um nicho e ficar só nesse nicho, senão eu não vou conseguir cliente. E galera, eu sou prova viva disso, sabe? Tipo, claro, eu ainda tenho muito que aprender no mundo da arte, a gente vai morrer aprendendo, a arte é sempre um estudo, você vai estar sempre aprendendo novas técnicas, tem mercado para tudo. O importante nesse mercado é entender a forma como funciona o seu crescimento como artista, e não só apenas, tipo, fazer uma pintura. Você tá vendo? Fan arts, eu também faço. Então, tem mercado pra tudo. O mais importante é como você vai se vender na internet. Se vocês quiserem aprender mais como vender a arte de vocês, mais uma vez, clica nesse link aqui da bio, irão ser redirecionados aqui pro meu Linktree. No Linktree eu tenho diversas opções, tem o meu Patreon, lá eu passo diversas dicas, diversos tutoriais, né? Tem a Gumroad também, onde eu tenho alguns produtos, vão ter mais produtos que eu vou colocar muito conteúdo ainda lá no Patreon, vídeo aulas diferentes, tutoriais mais exclusivos, né? A Gumroad também vão ter muitos produtos meus. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Aqui também na descrição do vídeo vou estar deixando aqui uns links de alguns materiais que eu utilizo, porque é importante vocês terem bons materiais consigo. Eu recomendo muito vocês terem um material correto para vocês poderem crescer de forma mais rápida. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, né? Um vídeo extremamente rápido, simples, não fiz um desenho muito planejado ali. Eu só queria mostrar para vocês um pouco mais da minha evolução, né, aqui na arte, e como que estudar várias coisas é importante e tentar diversos estilos diferentes, como esse aqui, por exemplo. Tenham paciência, continue desenhando, vão tentando diversas técnicas, me sigam no Instagram, no YouTube, no Patreon, e bora que eu morro de vontade aí de ver a evolução de vocês também, tá bom? Vai ser divertido esse processo, galera.